Oi, queridos! Esta aqui é a terceira parte do bloco de classificação de extremos locais. Eu sou Begonha Larcon e esta é a disciplina de cálculo 2B, né? Nesta videoaula, vocês vão aprender o que é a matriz hessiana e também a classificar extremos locais com este critério de Sylvester, ou também conhecido como teste das derivadas parciais segundas. Começaremos por definir matriz hessiana de uma função definida em um aberto do plano, né? Ela é diferenciável e para a qual as parciais de segunda ordem existem. Então, definimos a matriz hessiana de f no ponto AB como sendo essa matriz daqui, né? Onde cada uma das entradas é uma derivada parcial de segunda ordem. Aqui d quadrado f deu x ao quadrado, d quadrado f deu y deu x, d quadrado f deu x deu y, e por último d quadrado f deu y quadrado. Detalhe, se f é de classe 2, então essas duas parciais aqui são iguais e essa matriz é simétrica, né? Aliás, o determinante dessa matriz é essa expressão daqui. Uma vez que conhecemos já o que é a matriz hessiana, aí vamos apresentar aqui o critério de Sylvester, ou também conhecido como teste das derivadas parciais de segunda ordem. Diz assim, seja AB um ponto crítico dessa função daqui, né? E suponha que que o determinante da matriz hessiana no ponto crítico seja diferente de zero. Então, se esse determinante for negativo, então o ponto crítico é um ponto de célula. Se o determinante for positivo e a primeira entrada na matriz for estritamente positiva, então o ponto crítico é o mínimo local. Agora, se o determinante for positivo e a primeira entrada da matriz hessiana for estritamente negativa, então o ponto crítico é o máximo local. Detalhe, nada pode ser dito caso em que o determinante for estritamente positivo e a primeira entrada for zero, tá? O critério de Sylvester não garante nada, certo? Os pontos críticos com determinante nulo são chamados de pontos críticos degenerados, né? Pois nestes pontos a matriz hessiana é singular. Então, você se lembram aqui desses dois exemplos que eu apresentei na videoaula anterior? Agora sim que a gente pode ver que são degenerados de verdade, né? Aí essas são as contas que já foram apresentadas. Aqui detalhe, a matriz hessiana é qual? É 3, 0, 0, 0, né? Portanto, o determinante é zero e esse daqui é um ponto crítico degenerado, pois a matriz hessiana é singular. Aqui também, aqui todas as entradas são zero, então essa também é uma matriz singular, né? Tem um determinante super zero. Vamos agora classificar os pontos críticos desta função daqui. Kxy igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 3 vezes xy. Então, vamos classificar os pontos críticos desta função daqui. Então, vamos começar calculando as parciais. Del k del x é 3x ao quadrado mais 3y. Del k del y é 3y ao quadrado mais 3x, né? Para ser ponto crítico, o gradiente de k em xy tem que ser zero, né? Então, temos que resolver esse sistema daqui.
esse daqui igual a zero, esse daqui igual a zero, né? E 3y² mais 3x igual a zero. Pronto. Daqui eu já pego que y é menos x², né? E da segunda equação aqui, né? Vou pegar que 3. Vou simplificar agora, dividir por 3, tá? Porque aqui tem um 3 e aqui tem um 3. Então, y² é menos x² mais x é igual a zero, né? O que eu tenho que x² mais x é zero, né? Aí se abre em dois. X é zero, ou x² é menos 1. Ou, mesma coisa, né? x² mais 1 é zero. Se x² mais 1 é zero, é porque x é igual a menos 1, né? Daí já temos os pontos críticos aqui, né? Pontos críticos. O zero, né? Quando x é zero, y vale zero. Quando x vale menos 1, y vale menos 1. Vamos calcular agora a hessiana, né? A hessiana no ponto xy é a matriz, né? Aqui na primeira entrada, aqui, eu tenho a d² f dx², né? Então, eu vou derivar aqui em relação a x. Então, é 6x, né? Agora, aqui na segunda entrada, é d² cal dx dy, que é 3. E essa daqui também, porque essa função daqui, essa daqui é polinomial, portanto, é de classe 2, né? E eu posso, existem as parciais, enfim, tudo mais, não tem problema com nada. E essa matriz aqui é simétrica, esses dois valores são iguais, porque estou aplicando o teorema de Schwartz. Agora falta aqui, nessa quarta entrada, d² cal dy², que é 6y, né? Então, o determinante da hessiana em todo ponto é 36xy menos 9. Passei para cá o que a gente calculou para ter mais espaço. Então, vamos lá com o ponto 00, né? O determinante da hessiana no ponto 00 é menos 9, negativo. Então, segundo o critério Sylvester, um teste das derivadas parciais de segunda ordem, o 00 é zero, né? Vamos lá, determinante do ponto menos 1, né? Que é menos 1, né? Menos 1 é quanto? É 36 menos 9 igual a 27, que é positivo, né? Agora, d² k dx² no ponto menos 1, que é a primeira entrada aqui, né? É quanto? É menos 6, né? Que é negativo. Então, segundo o critério de Sylvester, o menos 1 é um máximo local. Espero que vocês tenham gostado.
Calcule os pontos máximos mínimos e de Cela da função 4xy menos 2x à quarta menos x ao quadrado. Vamos classificar os extremos, os pontos críticos dessa função daqui. Né? Essa daqui, de novo, é polinomial, então é de classe 2, e eu posso aplicar todos os critérios, tanto de Schwartz quanto de Silvestre. Né? Então, deu x é quanto? Derivar em relação a x é 4y menos 8x ao cubo. Deu y é 4x menos 2y. Então, para encontrar os pontos críticos, temos que igualar o gradiente a 0, 0, né? Então, vamos ter esse sistema daqui. Já vou simplificar aqui um pouquinho, né? Então, já sai y menos 2x ao cubo igual a 0. E também vou simplificar aqui um pouquinho. E sai 2x menos y igual a 0. Pronto. Aqui que eu tenho que y é 2x ao cubo, né? E daqui, vou pegar, vou substituir y. E tenho que 2x ao cubo é igual a 2x, né? Simplificando, temos que x ao cubo menos x é 0. O que sai? X igual a 0 ou x ao quadrado igual a mais menos 1. Mais igual a 1, que sai x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, o conjunto de pontos críticos é esse daqui. Os pontos críticos são, se x é 0, y vale 0. 0, 0, né? Agora, se x vale 1, y vale 2. 1, 2. E se x vale menos 1, y vale menos 2. Então, é menos 1, menos 2. Vamos calcular agora a hessiana, né? O determinante da hessiana, todo ponto, né? É esse daqui. A primeira entrada é derivar essa daqui, de novo, em relação a x, que é 24 x ao quadrado, opa, aparece um 9, 24 x ao quadrado. Agora, esse daqui vou derivar em relação a y, sai 4. Aqui tem 4, que a matriz é simétrica, porque essa função é de classe 2. E agora aqui, essa entrada aqui, sai derivando essa em relação a y, que é menos 2. Então, esse daí sai 48x ao quadrado menos 16. Passei para cá as informações que a gente calculou antes, para ganhar espaço. E aí, vamos lá estudar o primeiro ponto crítico 0, 0. Então, determinante da hessiana no 0, 0 é quanto? É menos 16, negativo. Então, 0, 0 é uma célula. Né? Agora, o determinante do hessiano no ponto 1, 2, né? Observo que esse daqui é par em x, né? Então, vai ser a mesma coisa para esse ponto do que para esse ponto. Então, igual ao determinante de h menos 1 menos 2 igual a 48 menos 16.
32. Positivo. Agora, a primeira entrada daqui, que é del L, del x ao quadrado em 2, é quanto? É a mesma coisa, porque, de novo, é par em x menos 2, e não depende de y. Esse daí é menos 24. Negativo, né? Então, pelo critério de Sylvester, ou pelo teste das derivadas parciais de segunda ordem, mesma coisa que eu fiz aqui, não citei o teorema, mas cito agora, o ponto menos 1, 2 e o ponto menos 1, menos 2, desculpa, o ponto 1, 2 e o ponto menos 1, menos 2, esses dois são máximos locais. Espero que vocês tenham gostado. Calcule os pontos máximos mínimos e dissela da seguinte função: y² mais seno de x. Vamos classificar agora esses pontos críticos dessa função aqui, né? Vamos calcular as parciais. Deu m, deu x, e derivam em relação a x, a derivada do seno e o cosseno de x. Deu m, deu y, é 2y, né? Então, para encontrarmos os pontos críticos, devo igualar o gradiente a zero, né? Então, sai esse sistema daqui. Cosseno de x é zero e 2y é zero, né? Então, daqui y vai valer zero diretamente, e aqui eu vou ter π sobre 2 mais 2kπ e menos π sobre 2 mais 2kπ. Onde k varia nos inteiros. K é um número inteiro, né? Daí os pontos críticos são o π sobre 2 mais 2kπ zero e o menos π sobre 2 mais 2kπ zero, né? E agora k morando nos inteiros. Vamos calcular na matriz hessiana, então. Vamos lá. Determinante da matriz hessiana é qual? Vou derivar aqui em relação a essa, em relação a x, de novo. Então, é menos seno de x. Derivo em relação, aqui em relação da y, dá zero. Zero, porque essa função é de classe 2, o seno de classe 2, e esse daqui é um polinomial de classe 2. A soma de duas funções de classe 2, esse é 2. Então, essa matriz hessiana é simétrica. Posso aplicar o teorema de Schwartz. E agora está faltando a del quadrado m del y quadrado, que é 2. Então, esse determinante é menos 2 seno de x. Passei para cá as informações que a gente calculou antes para ganhar espaço. E aí, vamos lá. O determinante da hessiana no ponto π sobre 2 mais 2kπ, zero, é que o seno de π sobre 2 mais 2kπ é 1, né? Então, esse daí sai menos 2, negativo. Então, π sobre 2 mais 2kπ zero é uma célula, né? Decorre do critério de Sylvester. Agora, se vamos para o determinante no outro ponto da hessiana, no outro ponto crítico, né?
Esse daí, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, esse daqui é 2, que é positivo, né? E já a del quadrado m, del x ao quadrado, o ponto menos π sobre 2 mais 2kπ, 0, é o seno menos seno de menos π sobre 2 mais 2kπ, que esse vale 2, positivo. Então, pelo critério de Sylvester, menos π sobre 2 mais 2kπ, 0, é um mínimo local. Espero que vocês tenham gostado. Então, garotada, você acabou de aprender o quê? O que é uma matriz, o que é a matriz hessiana de uma função de duas variáveis, né? A partir dela, classificamos os pontos críticos não degenerados, né? Com o critério de Sylvester ou o teste das derivadas de segunda ordem. E também o que são os pontos críticos degenerados. Então tá, se você já pega uma função, né, você calcula os pontos críticos e depois os classifica segundo aquele critério de Sylvester ou o teste das derivadas parciais de segunda ordem, então é porque você está de parabéns! Uhul! Lembrando que toda essa apresentação e o material estará disponibilizado na plataforma Moodle. Bom sucesso!